Ele ao louvor, a honra e a glória. Tudo é para Ele. Espero que tudo que tenha acontecido aqui esses dias seja tudo para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Agradecer ao pastor Alex pelo convite que foi nos formulado em poder estar com vocês aqui nessa noite. Como já vos falou, grande nossa responsabilidade. Além da nossa igreja, que é grande, nós temos 14 congregações em todo o município ali de Alto Longar. Ainda temos 8 cidades, 8 campos para que possamos dar cobertura daquela superintendência. Mas estamos aqui para louvar o nome do Senhor Jesus Cristo. E quero parabenizar a todo o departamento que começou, conforme já falou para mim, começou na quinta-feira, o departamento das crianças e assim dos jovens, das senhoras e dos senhores. Parabenizar a todos pelos trabalhos que já aconteceram esses dias. A igreja do Senhor também, em modo geral, a todo o ministério. Bom ver o rosto dos amados irmãos, os quais a gente conhece aqui. Deus abençoe também, irmã Débora, sua família, a todos. Que Deus abençoe cada um dos amados irmãos que faz esse conjunto também. Queridos, sem mais delongas, vamos ler a palavra do Senhor que está contida, o tema da vossa festa, no livro do profeta Isaías 58, da onde foi tirado o tema dessa festa ou dessa festividade. 58, versículo de número 11, e quero ler também o versículo de número 10. Aliás, 12. Leamos. Diz assim a palavra do Senhor: E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, e fortalecerá os teus ossos, e serás como um jardim regrado, como um manancial cujas águas nunca faltam. O 12. E os que de ti procederão, edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarão aos fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparadores de rupturas, e restauradores de veredas para morar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, nós temos algumas promessas no versículo de número 11, quando Deus usa o profeta Isaías, 698 anos antes de Cristo, quando aconteceu essa passagem, essa profecia. O povo de Deus daqueles dias estava errantes, andando por caminhos diferentes. Era um povo que até jejuava, é um povo que fazia sacrifícios, porém não era recebido por Deus os jejuns que eles faziam, os sacrifícios que eles faziam, Deus não recebia. Aquele povo estava distanciado de Deus, mas como Deus é longânimo, como Deus é amoroso, como Deus, Ele sempre está falando com os homens, com a humanidade, não é diferente nos nossos dias, igualmente nos dias do profeta Isaías. Deus nunca deixou de falar com a igreja, Deus nunca deixou de falar individualmente conosco. Deus sempre fala com o seu povo. Às vezes eu aqui não estou atento quando Deus está falando, mas eu tenho certeza que Deus, esses 3 dias que já passaram, Deus já tem falado bastante com esta igreja. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre.
E a certeza é que o nosso Deus ainda vai continuar falando nessa noite e sempre. Enquanto a igreja estiver na terra, Deus vai continuar falando. Às vezes Deus fala não aquilo que nós queremos ouvir, aquilo que nós chegamos pensando, Deus vai falar isso assim para mim. Não é. Deus fala às vezes aquilo que eu não quero, e aquele que às vezes até aquilo que eu não gosto, mas como Ele é Deus, Ele fala o que Ele quer, como quer, usa quem quer, porque Ele é quem é Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Então, nessa noite, meus amados irmãos, observando essa passagem bíblica, o povo de Deus estava precisando de ter um encontro com Deus, precisavam de se aproximar de Deus, precisavam de se estar conectado com Deus. O povo precisava disso, o povo fazia o culto. Havia lugar em que eles se reuniam nesses dias para cultuar, segundo eles, a Deus. Só que os cultos que eles cultuavam, ele não era recebido por Deus, não aceitava o culto que eles estavam fazendo naqueles dias. E às vezes, eu tenho dito, já disse aqui, durante os 2 anos que passamos aqui com os amados irmãos, hoje estamos com 5 meses e 23 dias que saímos daqui, dessa igreja, e eu tenho dito, eu disse aqui, que nem todos os lugares em que alguém pensa que Deus está presente, Deus não está. Nem todos os lugares em que alguém está com a Bíblia e pensa que Deus está cantando, pensa que Deus está, mas Deus não está. Deus está vendo porque Ele é onisciente. Deus está olhando porque Ele, os seus olhos, vê todas as coisas. Ele é onipotente, onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Não que está aceitando todos os cultos, todas as adorações, todas as mensagens, de maneira alguma. Em certa ocasião, o Senhor Jesus Cristo estava diante de uma multidão e ele disse: esse povo me louva só com os lábios, mas o coração está longe de mim. Nem todos os cultos Deus está recebendo isso no sentido do mundo inteiro. Mas nessa noite aqui tem uns verdadeiros adoradores, eu creio. É verdade isso? Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. E Deus queria atrair aquele povo, trazer aquele povo para perto dele. Deus, Ele queria aquele povo pertinho dele, era o povo da promessa, que Ele fez a Abraão, a Isaac, a Jacó. E essas promessas que Deus fez, ela tinha que se cumprir. E Ele queria que isso acontecesse na vida daquele povo. E para tantos, aquele povo precisava estar atento que Deus estava falando. Aquele povo precisava se aproximar de Deus. Aleluia. E quando eu leio essa passagem, esse capítulo, associando a outros versículos do capítulo antes desse, depois desse, tem tantas coisas aqui que precisamos meditar e observar, para que possamos ter um apurado melhor do que Deus está falando para aquele povo e também para nós em nossos dias. O tema é vivendo as promessas do Pai. Agora, uma coisa importante, irmãos, deixa eu dizer para vocês aqui nessa noite, com certeza eu creio que os que já pregaram também falaram o que eu vou falar agora. Para viver essas promessas do Pai, ela é condicional. Não sei se falaram isso, mas essa promessa aqui e tantas outras na Bíblia, elas são condicional. Deus não está obrigado, não é obrigado a cumprir algumas coisas que Ele prometeu para o povo. Não, porque são condicionais. É preciso nós fazer a vontade dEle. Ele diz assim, em Isaías capítulo 1, se vocês quiserdes e me ouvirdes, vocês terão o melhor da onde? Da terra. Suposição. Se vocês quiserem e me ouvirdes, vocês terão o melhor da terra. Vocês vão viver o melhor da terra. Porém, é condicional. É só se me ouvir. É só se obedecer minha palavra. É só se andar na minha palavra, fazer a minha vontade. Vocês vão ter a bênção. Vocês terão o melhor da terra. É condicional. Louvado seja Deus. E você observe nesse versículo,
Nós não podemos, irmãos, receber essas bênçãos de Deus se nós não vivermos conforme a palavra do Senhor. Todo mundo quer ser abençoado. Todos nós. Todos, se eu perguntar quem quer ser abençoado, eu sou o primeiro. Eu sou o primeiro que quer ser abençoado. Sabe por quê? Porque isso é nosso, do ser humano. Isso é do ser humano. Nós queremos viver nas bênçãos. Porém, tem algumas coisas que Deus impõe para que eu possa alcançar ou galgar essas bênçãos, vivendo as promessas do Pai. O Pai tem promessa, e é muitas bênçãos que Deus tem para nós. Porém, eu preciso me alinhar com Deus. Eu preciso me alinhar com a palavra de Deus. Eu preciso viver a palavra de Deus. Se eu viver, eu serei abençoado, aleluia, continuamente, na prova, na luta, na dor, mas eu serei abençoado por Deus. E aí ele diz: e o Senhor te guiará. Mas depois que você vai ler os versículos primeiro até isso aqui, o Senhor te guiará. Esse povo aqui jejuava. Esse povo aqui, que Deus está falando, faziam cultos. Eles se reuniam. Pode observar, você vai ler depois. Faziam culto. Só que o Senhor chama a atenção desse povo. Deus chama a atenção desse povo. Diz: vocês fazem tudo isso. Porém, esse não é o jejum que eu quero que vocês façam. Eu não quero esse jejum aí. Que observe aqui, vamos observar aqui uma passagem neste capítulo, no versículo de número 5. Será este o jejum que eu escolhi? É esse jejum que eu escolhi para vocês? Não. Não é esse o jejum que eu escolhi para vocês. Não é o jejum que eu quero para vocês. Mas o jejum que eu quero é diferente. O que eu quero, vamos observar o jejum que era que Deus queria daquele povo. Muitas vezes eu penso que estou fazendo as coisas certas. Às vezes eu quero barganhar com Deus. Eu quero negociar com Deus. Meus irmãos, ninguém barganha com Deus. Ninguém negocia com Deus. E às vezes queremos negociar com Deus. Senhor, se o Senhor fizer isso para mim, eu vou fazer isso para ti. Não existe isso, irmãos. Não tem isso. Eu já sou abençoado até o tutano. Aleluia. Eu já sou abençoado. Foi questão de Deus querer me abençoar. Porém, o que Ele quer, irmãos, é que eu viva a sua santa e poderosa palavra. Eu ministrei sexta-feira agora lá na sede, no culto de doutrina, com o tema: aqueles que Deus deu a Jesus. Aqueles que Deus deu a Jesus. Baseado no capítulo 17 de João. A Bíblia diz que Deus nos deu para Jesus. Imagine, em mais de 20 milhões de habitantes aqui no Brasil. Deus olhou para essa multidão e Ele me escolheu. Ele te escolheu e disse: meu filho, esse aqui eu escolhi e eu estou te dando, é para ti. Aí Ele diz: aqueles que vieram a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Aleluia. Deus me deu para Jesus, para Ele cuidar de mim, para Ele me abençoar. Ele me batizou no Espírito Santo. Ele me deu uma família linda. Está aqui minha esposa e meus filhos, são todos 3 aqui, falta ainda alguns netos, porém, e genros. Porém, Ele fez isso na minha vida e me deu um ministério, me confiou. Então Deus tem me abençoado e a ti também. Isso é Deus que faz isso.
Mas tem bênçãos que Deus quer te dar, mas é condicional. E você precisa disso. Você contou quantas coisas tem aqui? Observe. E o Senhor te guiará continuamente. Ele vai te guiar continuamente. Segundo, e fartará a tua alma em lugares secos. Terceiro, fortalecerá teus ossos. Quarto, e serás um jardim regrado, como manancial, cujas águas nunca falta. É o quinto. Então, amados irmãos, tem aqui algumas coisas, porém é promessa. E o incrível que eu observo aqui nessa passagem é que essas promessas, que essas bênçãos eu recebo, mas até a minha descendência também vai ser abençoado por causa da promessa que Deus deu para mim. É como que o Senhor manda em cima do Monte Alvário, ali fica gelo, e quando o sol derrete de cima lá do monte o gelo, e em volta vai descendo a água, em volta do monte fica tudo verdinho. Por quê? Porque em cima do monte tinha água, dissolveu a água e ficou em volta tudo verde, e ali até criou algumas fontes de água. Assim é quando Deus faz conosco, quando somos abençoados, a minha família é abençoada, o que estão em volta de mim é abençoado, aonde eu chegar eu abençoo, colocar minha mão é abençoado, aleluia, onde colocar minha voz é abençoado, porque eu estou desfrutando das promessas do Pai. Eu estou desfrutando das promessas do Pai. Eita, glória a Deus. Eu estou vivendo a promessa do Pai. Mas eu estou me esforçando para fazer a vontade do Pai. E as promessas não é só num culto como esse aqui, festivo, de 3, 4 dias de festa. Não. A promessa é todos os dias dos anos. As promessas, ela é contínua em nossas vidas. As promessas, ela cai na minha vida, na minha casa, na minha família. Isso é a promessa de Deus. Aleluia! E nessa noite eu estou crendo que aqui tem crente que está abençoado também. Abençoada a família, está assim abençoando alguém lá no colégio por tua causa, no teu serviço, onde você passa, alguém é abençoado, porque você já está vivendo essas bênçãos do Pai. Essas bênçãos do Pai. E eu quero observar uma coisa com vocês aqui, importante. O Senhor te guiará continuamente. Primeiro, o Senhor te guiará continuamente. Você sabia que tem às vezes que Deus está nos guiando e nós queremos sair do caminho? Tem vezes que nós saímos, tem pessoas que saem do caminho, pessoas que passam dias, meses, anos fora do caminho. Deus quer guiar e o indivíduo sai do caminho. E quando sai do caminho, perde a bênção de Deus. Saiu do caminho, não desfruta as promessas de Deus. E aí ele disse, e ele te guiará continuamente. Mas nós às vezes damos trabalho para Deus. A Bíblia diz lá em Jeremias que o povo de Israel dá trabalho para o Deus eterno continuamente. Disse, eu falo com esse povo, eu madrugo falando com esse povo de madrugada, de manhã, eu falo com esse povo, mas esse povo é de dura servir, e esse povo não ouve a minha voz, e quando nós não atentamos para a voz de Deus, nós temos prejuízos, e não só apenas nós, até a nossa família e mais alguém, mas quando nós somos guiados continuamente pela vontade do Pai, louvado seja Deus, nós desfrutamos e somos abençoados grandiosamente. Aleluia. Mas deixa eu observar um pouquinho aqui. O que eu observo, irmão, aqui nessa passagem
é que nós não podemos perder, escute isso, o senso da direção de Deus. Você não pode perder o senso da direção de Deus. Porque se nós perder o senso da direção ou da vontade da direção de Deus, vamos sofrer prejuízos, e grandes prejuízos. Quantas pessoas já perderam o senso da direção de Deus e estão sofrendo prejuízos, porque saíram, perderam o senso da direção de Deus. Mas ele continua e diz assim: e fartarás a tua alma em lugares secos. Fartará a alma. A alma, vocês já ouviram falar aqui tantas vezes que eu falei para vocês, a alma é a sede das emoções. A alma é onde você tem prazer, alegria, dor, é na sua alma. Jesus já sempre diz assim: a minha alma está angustiada até a morte. É a alma. A Ana, mãe de Samuel, capítulo 1 de Samuel, disse: a minha alma está cheia de tristeza, porque ela queria um filho, ela não tinha ainda. Então ela estava angustiada, a alma dela. É na minha alma que eu sinto alegria. É a minha alma que eu vibro de prazer. É a minha alma que também me leva a sentir a dor. É a alma. Ele diz que: e eu fartarei a tua alma. A alma tem que ter prazer, tem que ter alegria, tem que ver felicidade. Vou destacar 4 coisas importantes aqui sobre o prazer da alma. 4 coisas. Primeira coisa que eu observo: a alma precisa ter paz. Eu tenho que ter paz na minha alma. Eu preciso viver em paz. E Jesus disse em João, ele diz da seguinte maneira: deixo a minha paz eu vos dou, e não dou como o mundo a dá. Eu deixo a minha paz, a paz que o Senhor deixou para nós. Não é a paz que a ONU quer viver, fazer acontecer, que não acontece nada, mas a paz que nós temos é a paz que o Senhor colocou no nosso coração. Primeira coisa que a alma precisa é ter paz. Nós cantamos um corinho: tenha paz com Deus, meu irmão. Tenha paz com Deus, meu irmão. Tenha paz consigo, com seu inimigo e com teu irmão. Então, primeira coisa que a alma tem que ter paz. Às vezes você está no culto, mas não tem paz. A alma não está cheia de paz. As pessoas que estão nas suas casas não têm paz com seu esposo, com sua esposa, com seus filhos. E às vezes em nosso meio também não há paz entre nós. Mas a primeira coisa que a alma precisa é paz. Ter paz no seu interior. Primeiro é viver em paz. Como é bom ter paz. Davi disse: em paz me deito e logo pego em quê? Porque o Senhor me faz em segurança. Veja aí, paz. Porque bom é ter paz, irmãos. Você está na sua casa em paz. Sair do seu serviço pensando: eu quero chegar em casa, ver a minha família, tomar um banho, estar com minha família, estar dentro da minha casa. Isso é viver em paz. Então, primeiro aqui da alma é paz. É o primeiro. Depois da paz, em segundo é a alegria. É a alegria. E ele diz aqui: fartarei a tua alma. Primeiro, paz. Segundo, a alegria. Irmãos, como é bom viver em alegria. Você ter esse momento que Deus te colocou no coração. Você tem o coração cheio de paz e também de alegria. Você não é obrigado a andar só mostrando seus dentes. Não. Mas você tem alegria no seu coração.
Você é cheio de alegria. Aleluia. Às vezes alguém olha para mim assim, pastor, tem o rosto muito fechado, cara fechado demais, mas eu tenho um coração cheio de alegria. Eu tenho 1000 ou muito mais motivos de viver cheio de alegria. Aleluia. Eu sou feliz. Sabe por quê? Porque Jesus encheu a minha alma de paz e de alegria. E não são as dores, as enfermidades, não são as lutas, não são, irmãos, a dificuldade no ministério, na igreja que enfrentamos, que vai tirar essa paz e essa alegria, porque quem colocou essa paz foi o Senhor, pelo seu Santo Espírito. Ele colocou aqui dentro esse momento, nessa noite. Eu vou dizer agora, que às vezes alguém quer roubar a tua paz, roubar a tua alegria, mas Jesus nessa noite está aqui para encher a tua alma de paz e de alegria. Não são as dificuldades que você vai enfrentar, ou que está enfrentando, que vai tirar essa paz e essa alegria. Não, de maneira alguma. Você pode ter paz no sofrimento, paz na dificuldade, ter alegria em todos os momentos, porque quem te dá paz é Ele, o Senhor Jesus Cristo. E te dar alegria. Em terceiro lugar, que eu vejo aqui que há um princípio também, é segurança. Paz, alegria e segurança. Há pessoas que são inseguros, não têm segurança, são indecisos, mas aqui diz: fartará a tua alma. Você tem que ter segurança, mas em quem? Em Cristo Jesus. Segurança no teu casamento, segurança quanto à família, segurança onde você trabalha. Você precisa viver em segurança. Não estou falando de alguém armado não, irmãos, é isso aí que não. Segurança dada por Deus. Eu tenho que ter segurança que o Senhor que eu sirvo, Ele está cuidando de mim. Ele cuida de mim. Segurança. E aí essa segurança que eu tenho no Senhor gera para alguém vai para mim, rapaz, em tanta turbulência, e as pessoas, deixa ele aí, é muita segurança, é confiança em quem? Nele, no Senhor. A segurança no Senhor. Você precisa disso. Então você tem que ter paz. E o que mais? Você lembra? Alegria e segurança. Tem que ter segurança. É preciso. Lá no livro de Neemias, quando eu estou falando aqui desse sentido aqui de paz, Neemias, no capítulo número 10, capítulo 8, versículo 10, lá diz, na parte B do versículo, diz assim: a força do Senhor é a nossa alegria. Você está alegre no Senhor. A alegria do Senhor, meu dizer ao contrário, a alegria do Senhor é a nossa força. Você está alegre, por quê? Tem razão? Sim, porque o Senhor está alegrando o meu coração, a minha alma. Aleluia! Então, meus irmãos, aí você observa aqui, o quarto lugar que eu observo, eu falei de quê? Lembra? Paz, alegria, segurança. Mas a alma precisa também, sabe o que? De felicidade. Quantos casamentos infelizes, quantos crentes infelizes, quantas famílias vivendo a infelicidade, quantos crentes são infelizes. Mas aqui diz que Ele fartará a nossa alma. Se tem alguém para viver nesses 4 pontos, e tem mais ainda, destaquei 4. Esse povo é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu preciso viver, irmão, cheio de felicidade. Aleluia. Por quê, pastor? Jesus me salvou, Jesus me libertou, escreveu meu nome no céu, no livro da vida. Eu tenho meu nome escrito lá, e Ele vai arrebatar a igreja, e eu tenho morada no céu já garantida. Aleluia. Eu tenho felicidade por isso.
A tua felicidade, irmão, ninguém pode roubar, meus amados irmãos. Ninguém pode roubar a tua felicidade. Mas, eu observo aqui, mais alguma coisa importante. Depois disso, que ele diz que a alma é para viver assim feliz. Ele diz que ainda alegra até os ossos. Esses ossos aqui, irmãos, ele vai muito mais do que você possa imaginar. Observe que ele diz assim da seguinte maneira: depois da alma, em lugares secos, ele traz essa alegria. E ainda diz: e fortalece os teus ossos. Todo mundo que estudou, a gente que pesquisa, nós que pregamos, precisamos conhecer alguma coisa também da ciência. Precisamos conhecer alguma coisa também. Todos que assim já fizeram isso, pesquisaram, sabem que quando alguém está em lugar seco, lugar que não tem água, os seus ossos também enfraquecem, fica os seus ossos realmente frágil para quebrar, porque não tem água, não estão ingerindo água, enfraquece os seus ossos. Mas quando estamos no Senhor Jesus Cristo, até os nossos ossos são fortalecidos, aleluia, porque Ele é a fonte que nos descedenta a alma, descedenta o Espírito. Essa fonte fortalece os nossos ossos, ainda em lugares secos que não tem água, mas eu estou fortalecido até os meus ossos. Aí eu digo até o tutano. Eu estou fortalecido, e você está fortalecido, nós estamos fortalecidos pelo Senhor. Até onde não tem água, Ele fortalece os nossos ossos. Por quê? Porque Ele cuida de você. Isso é promessa. Isso é promessa. Ele vai fortalecer os teus ossos. As lutas vêm, a dificuldade, a tua fé é fortalecida. Está incluso aqui também a fé no fortalecimento dos ossos. Ele fortalece os ossos, mas a minha fé também é fortalecida. Por quê? Porque eu vejo em mim os cuidados de Deus. Eu vejo Deus cuidando de mim até onde não tem água, na sequidão, mas eu estou intacto, porque Deus está cuidando de mim. Do mesmo caso é com você, é conosco, Ele está cuidando de nós. E aí Ele faz isso, Ele diz: e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado. Ele cuida dos teus ossos, fortalece, e será como um jardim regado. Aonde? No deserto. Como que vai ter um jardim no deserto se não tem água? Mas quando eu estou sendo cuidado por Deus, a minha vida é como um jardim. Sabe por quê? Porque essa água que fala aqui a Bíblia, irmãos, está falando do Espírito Santo de Deus. João capítulo 7 e 37, Jesus em uma festa muito grande, quando todo mundo está na expectativa, Jesus vai vir ou não vai vir, vem ou não vem. Aí já estava na festa a mãe de Jesus, os irmãos de Jesus já estavam na festa, e o povo esperando Jesus aparecer, e passa o primeiro, segundo, terceiro e tal. Aí quando chega no último dia, Jesus, ele aparece, e quando aparece no fim da festa, eles colocam em pé e clama assim, da seguinte maneira: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Você quer água? Eu tenho água que descendente da tua sede espiritual. Eu tenho água que fortalece os teus ossos. Eu tenho água que fortalece a tua fé. Venha aqui e eu tenho água. No deserto da dificuldade, das lutas, das provações, do sofrimento que nós enfrentamos, mas alguém está cuidando de nós. Aqui não tem ninguém que não passou por prova, creio. Todos já passaram e ainda vão passar ainda por outras, porque quando nós estivermos aqui é provas, são lutas, tantas coisas nós sofremos, mas mesmo assim, nesse deserto vai brotar água. Vai brotar água e vai ser como um deserto, ou seja, como um jardim a tua vida.
Vai ser a tua vida, a tua família como um jardim no deserto, cuidado por Deus, mas não tem chuva, mas Deus está mandando água. Aleluia. Esse ano não teve inverno, mas Deus está mandando os cuidados. Vai ser como um jardim, um manancial de água, Deus cuidando de você. É a presença de Deus. É igualmente quando Davi foi buscar a arca para levar para a cidade de Belém, de maneira cerrada, e não chegou lá daquela vez. E aí Davi mandou para a arca, foi para a casa de Obed-Edom. E quando a casa está na casa de a arca está na casa de Obed-Edom, chega naquela casa, só foi 3 meses. Alguém chegou e disse: olha, Davi, a arca está na casa de Obed-Edom. Passei lá agora e eu vi na casa, está tudo abençoado, está tudo verde, o gado está gordo, as ovelhas também, lá a comida dos animais está tudo verde, em volta não tem nada, mas na casa dele tem tudo, porque a bênção de Deus, a promessa de Deus está aqui em nossas vidas. Crê nisso nessa noite. Pode não ter na casa do vizinho maldizente, mas na tua casa tem. Está como um jardim plantado. Aleluia, louvado seja Deus. Eu estou sentindo esse Deus abençoador aqui nessa noite. Ele está na casa, meus amados irmãos. Ele está presente aqui nessa noite. Sinta a presença dele. Ele quer te abençoar. Mas ele disse que ainda, mesmo assim, que não tenha água, que não tenha chuva, mas vai se tornar assim como um jardim. Mas não é só isso também não. Diz assim: e como um manancial cujas águas nunca faltam. Um manancial no deserto, como é que vai acontecer isso? Manancial que nunca falta. Irmão, no deserto, às vezes, no período da chuva, quando não são muitas as chuvas, poucas chuvas, tem alguns lugares que fica água, mas logo seca. Mas não é dessa água que ele está falando que vai secar. Ele diz que vai tornar um manancial. Assim é a nossa vida. Quando nós não perdemos o senso na direção de Deus, tem manancial. O lado está seco lá da direita, esquerda também está seco, mas aonde eu estou tem manancial de água. Aleluia! Eu estou plantado nessa casa. Diz em Jeremias que o justo, aleluia, até na velhice produz fruto, porque as raízes descem até onde tem água, e essa água é a presença do Espírito de Deus na igreja do Senhor. Tem água jorrando, tem água. Deixa as raízes descer mais fundo um pouquinho, sai de cima, mas deixa as raízes produzir. Deus, vocês entrar onde tem água profunda, você vai buscar lá embaixo e vai estar verdinho, e Deus te abençoando. Tem manancial de água para nós. Tem manancial de água para nós. No livro de Salmo de número 84, e o verso de número 6, lá fala, diz que passando no Vale de Baca. Se alguém já pesquisou o que é o Vale de Baca, o Vale de Baca é um lugar de lago de sofrimento, de sequidão, não tem nada. Mas diz que passando pelo Vale de Baca, vai ser como uma chuva. Vai ter um lugar que como que choveu e tem água. Por que isso? É porque o nosso Deus está cuidando de nós, tem água. A promessa do Pai é para nós, porém é condicional. Já foi perguntado aqui nessa noite, quem é que tem promessa aqui? Já foi perguntado, mas eu pergunto mais uma vez, quem tem promessa aqui? Quem tem promessa? Eu vivo de promessa. A minha vida é uma promessa. Eu tinha 6 anos de idade, quando Deus me chamou para o ministério, 6 anos aí no Buenos Aires, quando Deus me deu uma revelação,
e me fez a promessa. Passaram-se os anos, passou-se 19 anos, com 25 anos de idade, eu estou assumindo a primeira igreja em Teresina, louvado seja Deus. Promessa, eu tinha 6 anos, eu tenho vivido promessa, aleluia. Deus quer abençoar e quer que você viva essas promessas, é para você, é para mim. Porém, meus amados, você precisa crer nesse Deus que faz isso. Porém, eu tenho que obedecer a sua palavra, vivendo as promessas do Pai. E quando eu vivo na obediência, tudo em mim vai mudar. Há uma mudança em minha vida. Eu costumo dizer, eu disse esses dias ali onde estou, por bondade de Deus, estou pastor. Eu disse que eu não corro atrás de bênção. Não corro. Eu não corro atrás de bênção, e nem de posição. Eu estou na 4ª superintendência. Eu nunca pedi nenhuma, já fui sair. Todas elas foi o que saí. Nunca pedi nenhuma. Pensa que não, tem pastor, estou. Não, pastor, não, eu lhe quero na superintendência. Estava em São João superintendência, 13 cidades, 13 igrejas, fora a sede. Vim para Teresina, para cá. 2 anos, volto para a superintendência. Tem gente que não atrás das coisas. Eu digo, eu não corro. Sabe por quê? Eu vivo de promessa. Eu vivo de promessa. E eu creio nisso aqui, que aonde eu chegar, onde colocar minhas mãos, meus pés, vai acontecer o sobrenatural. As bênçãos vão acontecer, porque Deus me fez promessa. E eu me esforço para viver essas promessas e cumprir a sua palavra. Isso que é para nós, irmãos. Às vezes, Deus está dizendo, está bem aqui nas minhas mãos, para ti a bênção. Porém, viva a minha palavra. Nós não queremos. Nós não queremos. Aleluia. E assim acontece. Eu digo, irmãos, eu disse, irmãos, eu não preciso andar correndo atrás de bênção, não preciso andar correndo atrás de profeta, não preciso andar correndo atrás de posição, não, porque Deus tem nos colocado onde Ele quer nos colocar, porque é a vontade de Deus. É a vontade de Deus. Alguém pode querer até atrapalhar, querer te segurar, mas chega um dia em que Deus toma posição e arrebenta tudo e te coloca lá. Ele te coloca lá, porque é Ele quem fez a promessa. O homem pode segurar, pode segura 1 ano, segura 2, segura 3, até mais, mas onde Deus quebra. Ei, Ele arrebenta e coloca no lugar. Eu quero é você aqui. Mas Senhor, o homem não quer, mas é o homem, mas eu te escolhi. A promessa está feita, está de pé. Está de pé a promessa. A bênção está de pé, meus irmãos, jovens, senhoras e senhores, obreiros do Senhor. A promessa de Deus está de pé. Ele não volta atrás. Agora, eu é quem saio da bênção, eu quem sai do lugar da bênção, mas Ele continua de pé. Aleluia, a promessa de Deus está de pé. E deixa nessa noite, eu sinto pelo Espírito de Deus está dizendo aqui para você nessa noite, para alguém, a minha promessa está de pé contigo. Está de pé contigo a minha promessa. Está de pé contigo a minha promessa. Alguém pode querer atrapalhar, mas está de pé a promessa. O homem pode querer atrapalhar, o diabo também mas Deus está conservando você até chegar no lugar que já tem preparado. Os irmãos de José fizeram tudo para atrapalhar José. Intentaram, planejaram até para tirar a vida de José. Mas o plano de Deus é colocar José lá no Egito, governador. Vamos matar ele. Não, rapaz, é o nosso irmão. Pois tá bom, não mata não. Joga dentro desse buraco aqui. Mas o nosso pai,
mata um cabrito, pega a capa dele, envolve no sangue e manda para ele. E diz que o animal feroz matou ele. Aí de repente está lá José, planejaram matar, não mataram. Jogaram no poço, jogaram. De repente está lá, alguém pensou, mas jogaram, deixa nosso irmão aqui. Aí lá veio o ismaelita, uma caravana de vendedor, ia para o Egito. Alguém disse, não, vamos tirar daí, vamos vender para eles, trocar para alguma coisa. Aí venderam José. Alguém pode querer atrapalhar a tua promessa. Alguém pode segurar, mas vai chegar um dia que não vai dar mais para segurar. Alguém pode até dizer, não, mas não tem mais ninguém, não tem mais ninguém. Não, mas falta alguém, porque eu vim para cá, Deus mandou eu vir aqui para ungir alguém como rei no lugar de Saul, mas não tem mais ninguém, não tem o menor, o caçulinho, está lá cuidando da ovelha. Pô, ninguém senta à mesa enquanto o homem da promessa não chegar. Mas passou os grandão, bonitão, forte, altão, mas ninguém vai sentar. A mesa está posta do melhor, mas o da promessa não chegou. O da promessa ainda não chegou. Mas o profeta Samuel é o menor. Ele ainda não está nem aqui, está lá cuidando das ovelhas. Mas ninguém senta à mesa. Deixa ele chegar logo. Deixa ele chegar logo, mas ele não é da linhagem real. Não tem nada a ver com a linhagem real. E como é que ele vai ser rei? Ninguém senta, deixa ele chegar. Mas ele é o menor. Não quero nem saber se é o menor, se o seu nome não está nas manchetes. Não quero nem saber se o seu nome não está aparecendo em cartaz. Mas ele é o homem da promessa. Ele é o homem da promessa. Oh glória! Está na sequidão, eu estou cuidando dele. Está entendendo a mensagem nessa noite? Ah, meu Deus do céu. Ai, oh, aleluia. Jesus está aqui nessa noite. Não importa o que você já tem sofrido, passado, para Deus não existe crise, tem para você, para mim, para Ele não tem nada disso. Ele coloca onde Ele quiser colocar, Ele bota onde Ele quer botar. Aleluia! Eu acho lindo quando os magos chegaram e perguntaram: onde é para nascer o rei dos judeus? Eles foram guiados pela estrela. E aí o Herodes, quando ouviu, ficou zangado. E se vocês vão, quando encontrar ele, vocês passam por aqui e me avisam. Ele ficou enfurecido porque eles não voltaram, porque foi revelado que não devia voltar. Aí ele foi por outro caminho. E Herodes esperou, nada de chegar. Ele disse: mata todas as crianças de 2 anos para baixo. Mataram todas as crianças. Mas pela revelação de Deus, José e Maria e Jesus e um jumento, que eu não vou de pé, foi um jumento, foram para o Egito. Ah, vai Maria com Jesus juntar no jumento e José tocando o jumento. Passou o tempo no Egito, aí Deus diz: José, sim senhor, pode voltar, porque quem queria matar o menino já morreu. Eu quero dizer com isso, irmão, que se alguém se levantar contra aquele que Deus levantou para colocar no lugar, vai morrer.
vai morrer. Eita, irmãos, esse Deus não é gente não, viu? Mas, não, vai morrer. Já morreu, pode voltar. Pode levar o menino para Belém, porque já morreu. Já morreu quem queria atrapalhar o ministério do meu filho, de Jesus. Irmãos, Deus tem promessa. Quer viver as promessas? Viva a palavra. Quer promessa? Viva a palavra. Sejamos fiéis a essa palavra. Versículo 12. E os que de ti procederem, edificarão o quê? Os lugares antigamente assolados. Os que de ti procederão. Aqui envolve a descendência biológica. Aqui envolve a quem está na minha volta, de quem eu estou cuidando, no caso de igreja. Então, os teus descendentes, os que procedem de ti, serão também abençoados. Serão abençoados. Aleluia. Porque é promessa. Repetindo a leitura. E os que de ti procederem, edificarão os lugares antigamente assolados. Você começa, mas os teus descendentes também vão edificar os lugares assolados, destruídos, abandonados. Mas os teus descendentes, aonde chegar, é para também abençoar. Eita glória! Eu tenho 13 filhos na fé que são pastores, 13. E alguns evangelistas e outras funções do ministério. Está incluso aqui nessa passagem. E os teus descendentes, que procederam de ti, aonde chegarão, vão edificar. Vão edificar. É isso aqui. É o que diz essa passagem. Mas continua a leitura do 12. E levantarás os fundamentos de geração em geração. Meu Deus, que bênção extensiva. A bênção é para hoje. A bênção é para amanhã. É para depois. E levantarão de geração a geração. Que coisa linda. Eu já estou na terceira geração. Eu tenho filhos, eu tenho neto e tenho um bisneto. Eu estou na terceira geração. Mas aqui está dizendo, é bem quem diz. Isso é quando obedecemos a Deus. Vivemos essas promessas, irmãos. A promessa do Pai é para nós. E aí continua. Depois disso aqui, essas bênçãos. E chamar-se-ão reparadores de rotura e restaurador de veredas para morar. Reparadores de brecha, tampadores de brechas, preparadores de caminho, de vereda para alguém morar. Vocês pensaram nessa passagem? Onde vocês trazem esse tema? Pesquisaram, estudaram? Já vou parar aqui. Meu Deus do céu. Eu ia falar isso aqui agora, sobre essa passagem, a última aqui. Da seguinte maneira que ele diz. E chamar-se-ão reparadores das rupturas, restaurador de veredas para morar. Mas eu não vou poder falar mais, o tempo já foi. Agora que eu ia chegar no negócio. Chamar-se-ão. Quem é esse que vão chamar? Quem é esse povo? Que vai ser tampador de rupturas. Quem é ele?
permissão do pastor, não quer passar das 21 horas. Fiquem em pé, por favor, amados irmãos. Reparadores de ruptura. É você, sou eu. Alguém com a vida desgraçada, miseravelmente está jogado aí, que ninguém dá um valor, mas você foi levantado para ser reparadores. Deputado Montiago, vamos chamar para ser reparadores, tapadores de brechas, reparadores de rupturas. Pessoa com as vidas acabadas, destruídas, mas eu fui chamado para ser reparador dessas pessoas. Alguém está morrendo, mas fui chamado para ser reparador de rupturas, tapador de brecha. Isso aqui é profundo, é a passagem mais profunda, a parte essa bem desse texto, é a mais profunda essa aqui. Paulo disse certa vez: como nada tendo, mas possuindo tudo, como morto, mas eis que vivendo, como pobre, mas enriquecendo a muitos, como triste, mas eis que sempre contente. Reparadores de brechas, de rupturas. Para quê? Para fazer aquele lugar de morada. Morada de quem? Do Espírito de Deus.